Eu já chamo a minha equipe de reportagem do Alerta Total, Ana Paula Rosa, o cinegrafista Renato. Em Limeira, um idoso acabou abandonando 4 filhotinhos de cachorro. Isso não se faz. Ele poderia levar a um pet shop, falar, olha, eu não posso, ele como um senhor de idade. Ana Paula Rosa, o que foi que aconteceu nesse caso? Quem foi que descobriu e depois descobriram pelas câmeras de monitoramento? Como é que foi essa história? Boa tarde para você, viu, Edinho? A todos que acompanham o Alerta Total. Este caso é revoltante, viu? Causa aí realmente... embrulha o estômago, né, Edinho? Porque quem gosta, né, de cães, gatos, pessoas que têm em casa, muitas vezes trata... porque né, ali como um membro da família, ver uma situação como esta que vai totalmente ao oposto de tudo, né, do que a gente acredita, que é abandonar um serzinho desse inocente. E detalhe, era 11h30 da manhã, o sol era forte, Edinho. 4 cães filhotes em uma lixeira, em um saco plástico, passando sede, passando fome. Uma situação realmente lamentável. Nós viemos até onde tudo aconteceu, na rua Lote Sebastião Pellegrini, e nós vou até pedir para que o nosso cinegrafista, o Renato Ferreira, nos acompanhe, porque foi ali naquela lixeira que estes cãezinhos foram abandonados. Cãezinhos de 40 dias de vida. Tinham acabado ali de ser desmamados e abandonados aqui, ao relento. Outro detalhe, tinham 4 cãezinhos. Um deles, tentando fugir dessa situação de muito calor, fome, sede, ele tentou pular, mesmo muito pequenininho, viu, Edinho, aqui da lixeira, e ele pulou aqui no chão, foi encontrado com alguns machucados na parte da perninha, viu? E, além disso, viu, os outros 3 que estavam aqui, porque o que pulou era um machinho. As 3 fêmeas, elas foram encontradas aqui bastante úmidas, né, e desesperadas. Tanto que elas receberam alimentação, água, no momento do resgate, e elas tomavam água ali desesperadamente. Nós temos uma entrevista com a dona da casa que encontrou estes cães aqui abandonados por este homem, esse idoso, que as câmeras de segurança registraram a ação, abandonou esses cães aqui, virou as costas e foi embora, como se nada tivesse acontecido, como se fosse algo normal. E a gente sabe que é completamente na contramão do normal que aconteceu. Agora a gente vai conferir esta entrevista, vamos ver. Foi através de um grupo de WhatsApp que nós temos aqui dos moradores da rua. E uma moradora colocou no grupo que tinha, a princípio, um cachorrinho, o que estava na sarjeta. E aí eu estava para tirar o carro da garagem, quando eu tirei, eu avistei o animal aqui, tinha uma vizinha minha da frente, que também estava vendo o animal. Aí quando nós notamos, tinha esse saco com mais 3 dentro. E foi assim que nós descobrimos que tinham sido abandonados os filhotinhos. Aí nós pedimos mais, né, entre nós mesmos moradores, as imagens, e ela puxou nas câmeras e foi visto que é um senhor, que ele estava com um saco nas costas, ele passa, deixa, vai para outra rua, ele olha e segue caminho como se nada tivesse acontecido. Pois é, né? Então a gente vai contando essa narrativa. O que aconteceu? Puxou nas câmeras, viu o que aconteceu e depois disso era preciso resgatar estes cães, né? Levá-los ao veterinário, ver se estava tudo certo e também, depois de tudo isso, depois de ver se o estado de saúde destes cães estava bom, né? Principalmente aquele que se machucou, que caiu, como que ele estava, né? Depois disso, eles seriam então encaminhados à adoção responsável, viu? Porque a pessoa que abandonou aqui, a gente sabe, né? Ficou longe de ter uma adoção responsável, abandonou realmente os cães, né? Jogou eles aqui numa lixeira, como se fosse lixo, e é um cão, né? Um cão que muitas vezes é o melhor amigo, né, de uma pessoa, que serve aí muitas vezes até de apoio emocional, né? E olha a situação que esses filhotes foram submetidos. Bom, quando o GEPAC, que é a instituição que foi chamada para resgatar esses cães, chegou até o local, também se deu uma entrevista falando sobre o assunto. Vamos ver. A gente tem que lembrar que eles vivem 15, 20 anos, né? Então não pode ser mal planejado, não pode ser mal pensado.
Se você mora numa casa que você está prestes a sair, talvez seja melhor você esperar, você se mudar para ter uma casa que você saiba que vai ficar bastante tempo, que você vai ter condições de arcar com medicação, com as vacinas que precisarem, com socorro veterinário se esse animal passar mal. Não é só a ração, muita gente pensa que é só a ração, mas não é. Tem muito cuidado por trás disso. Então, tudo tem que ser muito planejado e lembrar que é uma vida bem longa, que realmente eles não são objetos. Pois é, né, Edinho? A gente reforça, então, essas informações do GEPAC, lembrando, muitas vezes, né, o cãozinho é bonitinho, a pessoa adota, né, ou mesmo tem um cão em casa que acaba dando cria, né, e aí, quando os cães começam a crescer, ou quando o animalzinho que você adotou começa a não ter o comportamento que você quer, aí você pensa, né, que, de fato, vou abandonar de qualquer forma, né, só que cães, gatos, qualquer tipo de criação não é descartável, né, Dinho? Então é muito importante dizer, a adoção tem que ser feita com responsabilidade, viu? E casos como este, do abandono aqui nesta lixeira, dos cãezinhos que ficaram aqui, ó, abandonados, passando fome, passando... muitas vezes aqui também eles ficaram ali até suados, né? Estavam molhados no momento em que foram encontrados, né? Passaram por uma situação horrível, né? Estes cãezinhos, eles, lógico, não mereciam algo desta forma, né? Então, por conta disso, é sempre importante ter consciência na hora de adotar e também ter responsabilidade, né, com os cães e gatos que você tem dentro da sua casa. E é isso, né, Dinho? Quem fez isso tem que pagar. Eu volto com você. Obrigado, Ana Paula Rosa. Daqui a pouco, Ana, você traz uma informação de uma criança que ficou esquecida dentro do carro. Ela foi esquecida pela tia. Você vai trazer todas as informações para a gente também. E obrigado mais uma vez pelas informações.